A gente estava resolvendo esse exercício aqui, que é o exercício 2. Não está nem aberta a aula aqui mais. Deixa eu abrir aqui de novo. Máquinas de elevação e transporte. Eu brinco com o Fábio que eu sou o homem-máquina da engenharia mecânica. Todas as disciplinas que começam com máquinas, sou eu, professor. Máquinas hidráulicas, máquinas térmicas, máquinas de elevação e transporte, máquinas CNC. Eu sou homem-máquina, cara. Que isso? Aqui em aulas, aula 6. Aqui está o exercício. Por aí o negócio. E aí, só máquinas de tração elétrica que é ele que dá, não sou eu. Por isso que eu não sou 100% homem-máquina, eu sou 90% homem-máquina do curso. A outra matéria aí é dele. Mas vamos lá, pessoal. A gente estava resolvendo esse exercício aqui, então. Eu até. Vamos sim. Ó, então esse exercício aqui era o seguinte, ó. Vou até fazer assim. A gente tinha essa torre aqui, ó. E até eu vou fazer um comentário antes da gente voltar para a solução. A gente tinha essa torre e essa torre ela é uma torre toda treliçada, né? E ela é dividida em quatro partes. Então eu tenho a lança, que é essa parte aqui. Eu tenho uma torre, que é essa parte vertical. Eu tenho esse contrapeso e eu tenho essa cabine aqui, ó. Né? E ela estava sob a ação do vento e o vento está incidindo sobre ela, entrando na lousa, que é o pior jeito possível do vento incidir sobre esse negócio. Até, comentário que eu ia fazer no final, já vou fazer agora. Não me lembro se eu fiz esse comentário com vocês na aula passada, mas vamos lá. Aqui, ó, nesse ponto aqui, existe uma articulação que permite com que essa lança gire em torno dessa torre aqui, né? Para ela poder fazer uma rotação em torno do eixo da torre aqui mesmo, né? Para você pegar coisas de um lado ali e transportar para o outro, não sei o quê. E existe uma recomendação de segurança, eu achei isso muito interessante, de que se a sua obra vai ficar um tempo parada, né, se ela vai ficar montada lá na sua obra, mas ela vai ficar parada, existe uma trava aqui nesse engrenamento aqui que vai permitir essa rotação, e essa trava tem que ficar solta, né? Porque o que acontece? Se bater vento aqui, essa lança vai girar e ela vai ficar de uma forma que não vai ficar numa posição onde o arrasto do vento vai ser o menor possível na estrutura, né? Porque se ela ficar travada, você corre o risco do vento incidir exatamente como a gente está dizendo aqui, né? Entrando na folha aqui, entrando na tela, e por causa de você ter essa área grande aqui, você ter um arraste grande, porque a velocidade do vento é bem alta aqui em cima, você pode ter uma carga muito grande sobre a estrutura e você pode tombar a estrutura, né? Por causa da ação do vento. Então, tem essa recomendação de que você deixe essa engrenagem aqui solta, permitindo que isso aqui gire para o sentido do vento, né? Que fique favorável ao vento ali, para justamente evitar essa sobrecarga na estrutura devido a uma rajada de vento muito forte. Eu acho super legal esses negócios aqui. E aí, beleza. Então a gente tem esse perfilzinho de vento aqui, temos o modelo de vento aqui, que é o nosso V0 Y sobre H0 elevado a P. E aí o perfil da base é esse perfil aqui de 2 metros por 2 metros, a frente está para cá, que seria para cá assim. Agora que eu vi que está escrito frente aqui, eu botei um aqui também. Mas tudo bem. E aí, então você tem alguns dados aqui, né? A lança ela é de perfil treliçado quadrado, as dimensões estão na figura aqui. Membros tubulares, centro de massa em GL, aqui, centro de massa da lança, e massa de 18 toneladas. Contrapeso de 5 metros de largura por 4 de altura, que é a face visível aqui, e 1,44 de profundidade, centro de massa em GP. Aí você tem todas as partes aqui, tem os centros de massa, tem as dimensões todas, né? As pontas triangulares aqui da torre e da lança podem ser desconsideradas, então essa ponta aqui, essa pontinha aqui, essa pontinha aqui, todas desconsideradas.
A velocidade do vento que incide sobre a estrutura é dada em função da altura, tal. É essa velocidade aqui. E sabendo que a estrutura não levanta nenhuma carga, calcule as reações necessárias no apoio na base da torre para manter a estrutura em equilíbrio. Densidade do ar é de 1,2 kg por metro cúbico e a aceleração da gravidade é de 9,81 metros por segundo ao quadrado. E aí, dicas aqui na lança e no contrapeso, considere a velocidade do vento igual a velocidade encontrada no centro da figura. A resistência aerodinâmica na cabine é desprezível. Aqui o que acontece? Ó? A gente estava calculando lá, lembra? A força equivalente do vento e a posição onde a gente ia colocar essa força. Quando a estrutura é alta, assim, ó, eu tenho uma grande variação do perfil de vento aqui ao longo da altura. Então, essa força de vento ela não vai ser aplicada exatamente no centro geométrico dessa figura aqui. Ela vai ser aplicada no baricentro desta figura aqui, que vai representar a função de velocidade ou de pressão do vento aqui, né? Então, a gente tem que calcular esse baricentro, a gente faz essas integrais todas para calcular, a gente já deduziu na aula passada. E aí, obviamente que pelo formato aqui dessa função, o ponto de aplicação da força de vento vai ser mais para cima do que o centro da estrutura, né? Porque você sabe que tem mais força agindo do lado de cima que do lado de baixo. Então o momento vai ser maior do que se a força agisse igualmente em toda a altura aqui, ó. Quando a estrutura é horizontal, você tem uma variação aqui da força muito pequena, né? Nessa altura aqui, de 50 até 53 metros, por exemplo, a variação da força do vento é muito pequena. É como se esse vento fosse aproximadamente constante nessa área aqui, porque ele varia só em y, né? Então, como se ele fosse praticamente constante. Então, para essa estrutura aqui, que possui um diferencial de altura muito pequeno aqui, e para essa outra estrutura aqui, ó, que também possui um diferencial de altura muito pequeno, você pode fazer as contas aqui como se o vento não tivesse variação aqui na altura, né? Como se ele batesse constante em todas as porções aqui da área. Então você vai ter uma pressão de vento que, se você multiplicar pela área, você já vai ter a força direto, e você vai ter um ponto de aplicação dessa força de vento que é exatamente no centro em y da estrutura. Tá? Então é só isso que você tem que considerar. Tanto a estrutura horizontal quanto a vertical, em y você vai aplicar a força, aliás, em y não, em x você vai aplicar a força no centro, né? Em x não tem como, mas em y, se a estrutura for muito alta, essa força equivalente vai estar deslocada para cima. E se a estrutura não for alta, como é o caso dessa lança, como é o caso desse contrapeso aqui, então você pode fazer as contas com uma velocidade de vento constante, que seria a velocidade de vento mais ou menos no centro aqui da estrutura, e aí você multiplica pela área da estrutura, você tem a força, né? Na verdade você vai ter a pressão do vento, multiplica pela área, você tem a força, e aí a posição dessa força equivalente de pressão, ela vai ser bem no centro, tanto em x quanto em y, tá? Essa é mais ou menos a dica que está sendo dada aqui embaixo, né? Quer dizer, se você tem estruturas cujo diferencial de altura aqui é muito pequeno, né? Cuja altura é pequena, você pode fazer essa aproximação. Aí a gente fez as continhas todas aqui, né? Vamos pegar aqui, ó, os nossos slides aqui, esse exercício 2. Então a gente tinha as massas de todos os termos, de todos os membros aqui dessa estrutura, e aí a gente começou a calcular as forças do vento. Então no peso aqui, como que a gente calculou isso daqui? A gente calculou da seguinte forma. Lembra? No contrapeso, o diferencial de altura é pequeno, então eu vou imaginar que a força, a pressão de vento que bate aqui nesse peso aqui, ela vai ser uma pressão de vento como se o vento tivesse velocidade constante em toda a área aqui, né? Então a gente usou essa função aqui, que a minha força de vento é a pressão de vento que multiplica a área, que multiplica o coeficiente de arrasto. E a pressão de vento é ρV ao quadrado, né? Então o que vai acontecer aqui? Eu vou ter ρV ao quadrado A, que multiplica o coeficiente de arrasto. A velocidade do vento, a gente já tinha essa função,
né? Então a gente calculou a velocidade do vento aqui no centro da estrutura, que é para y igual a 48 metros, porque essa altura aqui é de 50 metros e essa estrutura aqui, esse contrapeso aqui tem 4 metros de altura, então eu vou ter 50 menos 2 daqui de cima, que são 48 metros. Nos 48 metros eu vou ter 12,97 metros por segundo de velocidade do vento. E aí o que vai acontecer? A minha força... primeiro eu tenho que calcular a pressão do vento, que é ρv ao quadrado, depois multiplicar por A e pelo coeficiente de arrasto. A gente pegou lá nas tabelas um coeficiente de arrasto para a estrutura do tipo caixa, né? Então a gente tinha aqui nas tabelas, ó, o meu PowerPoint está extremamente lento, para uma estrutura desse tipo caixa aqui, que ela se adequa mais, né? E aí a gente usou os fatores aqui, F sobre B, o F era 5, o B era 4, então F sobre B dá 1,25, a gente só tem 5 aqui, né? Então a gente usou o F sobre B de 5, e o B sobre C aqui era maior ou igual que 2, porque o C é 1,44 e o B é 4, então B sobre C vai dar 4 dividido por 1,44. Que é 2,77 mais ou menos, 2,78. Então o B sobre C era maior do que 2, o nosso F sobre B era bem menor do que 5, então a gente utilizou 5 porque é o primeiro dado que a gente consegue fazer a aproximação e porque a gente sabe que a gente está superestimando aqui, né? Se o F sobre B é de 1,25 e a gente está aproximando aqui por 5, o que isso quer dizer? Repara que conforme eu vou diminuindo F sobre B, eu vou diminuindo o meu coeficiente de arrasto. Então, se eu tinha 1,25 e estou utilizando 5 aqui, é bem provável que esse coeficiente de arrasto de 1,55 seja maior do que o coeficiente de arrasto real desse negócio aqui. Então, eu estou superestimando a força, o que é algo bom, né? Superestimar uma força é bom para projeto, porque aí você está construindo uma estrutura que suporta mais do que aquela força. A gente só não sabe o quanto mais, mas a gente imagina que mais. Aí beleza, fizemos o cálculo então para esse contrapeso, aí a gente foi depois, aqui, deixa eu andar para cá, a gente foi para a lança, né? Então na lança aqui de novo, a gente aplicou a mesma aproximação, porque eu tenho uma variação de altura de só 3 metros, então eu consigo calcular essa força aqui com a velocidade de vento só no centro. Aplicamos exatamente a mesma coisa, a diferença foi para calcular o coeficiente de arrasto da nossa lança, porque esse coeficiente de arrasto ele tem que ser calculado para uma estrutura tubular, né? Uma estrutura treliçada, tridimensional tubular, onde a gente vai usar essas fórmulas aqui. Então a gente primeiro teve que calcular o φ, na verdade esse φ era dado, né? Esse AF sobre a G, que era de 35%. Nesse caso aqui a gente chegou em 35%. A gente está nessa segunda linha aqui, então a gente tem essa fórmula para o CF, só que depois a gente tem alguns fatores de correção aqui. Então aqui diz o seguinte, ó, frames quadrados ou triangulares com membros tubulares, que não é o caso aqui em cima, multiplique o coeficiente de atrito pelo valor abaixo. Então aqui como o membro era tubular e o nosso φ era de 35%, a nossa fórmula do multiplicador é esse 0,66 φ mais 0,47. Isso multiplica o CF que a gente calculou aqui em cima. Então a gente tinha aqui, ó, 0,66 φ mais 0,47, CF'. O nosso CF' veio dessa fórmula aqui, deu 2,317, multiplicado por isso deu 1,624. Então a gente tinha aqui o nosso CF. Com o CF a gente conseguiu calcular a força de arrasto, né? Porque aqui a gente só ia multiplicar a pressão pela área mesmo, né? Então calculamos a força de arrasto e a posição dela já é bem no centro da figura aqui, não preciso me preocupar. Agora, a força de vento na torre, ela é um pouco diferente porque a torre ela tem uma altura, né? Então, se ela tem uma altura, eu preciso calcular as integrais todas bonitinhas lá. E a nossa força equivalente ela é dada por essa fórmula aqui. A gente já tinha todos os dados, o CF é exatamente o mesmo CF da lança, porque a estrutura é igual, né? A estrutura é
As dimensões não são iguais, mas as características são iguais. Então, esse era o meu CF da torre. Substituindo aqui, a gente tem largura, densidade do vento, velocidade V0 ao quadrado. Essa velocidade V0 dividido por H0 ao quadrado aqui, ou V0 ao quadrado dividido por H0 elevado a 2P, a gente pegou lá do começo, né? Porque a gente calculou aqui, ó. Não, já até tem aqui o V0, o H0, tudo. Já está tudo aqui no começo, foi só substituir na fórmula mesmo. Substituindo, a gente teve uma força equivalente. A gente também tem a fórmula para calcular a altura onde vai ser colocada essa força equivalente. Repara que eu tenho 50 metros aqui de coluna de torre e o centro então está em 25 metros, só que essa altura aqui é de 35 metros, né? Então está bem acima do centro aqui, como a gente havia previsto. Eu falo dessa questão do centro porque é uma verificação para suas contas, né? Se a sua coluna tem 50 metros de altura e você colocou uma força, e essa força, por um acaso, desculpa, dei uma travada aqui, pessoal. Você colocou uma força e essa força, por um acaso, vai ser aplicada numa altura menor do que 25 metros, certamente a sua conta está errada, né? Porque a distribuição de força ele não permite que a força seja aplicada para baixo da metade aqui, né? Porque tem sempre mais força para cima do que para baixo. E aí, com isso, a gente calculou, né? Então, calculamos a altura também e beleza. O próximo passo aqui era substituir todas essas... Peraí. Não era isso que eu queria. Isso. Todas essas forças aqui, tanto as forças pesos quanto as forças de vento na torre, para poder calcular as reações, né? Então a gente fez a somatória das forças em x, em y e z aqui. Já encontramos as reações todas. E a última coisa que faltava fazer nesse problema era calcular os momentos gerados por essas forças aqui. E esses momentos aqui, eles são algo... como que eu vou falar para vocês? Eles são algo que tem que prestar atenção para calcular, que é muito fácil de errar. Por quê? Porque imagina essa força VL aqui, por exemplo. Eu posso calcular o momento que ela gera em torno do eixo X, tá vendo? Ela vai gerar um momento positivo em torno desse eixo X aqui, ó, né? Ela vai gerar um momento positivo. O eixo X está aqui embaixo, na verdade. Ela vai gerar um momento positivo em torno desse eixo X. Só que ela também gera um momento negativo em torno desse eixo Y aqui, ó, né? Porque ela vai provocar a rotação da lança para trás aqui, né? Então, essa força VL aqui, ela provoca momento em torno de dois eixos. Ela só não provoca momento em torno do eixo Z, que está lá para trás, porque ela, né, está apontando para trás lá, porque ela é paralela ao eixo Z. Como ela é paralela, ela não consegue provocar momento em torno desse eixo, né? Não faz sentido. Então, eu vou ter que, quando eu for fazer as somatórias de momentos aqui agora, eu vou ter que olhar para os momentos de todas as forças aqui, inclusive os momentos das reações todas, para poder calcular esse momento corretamente. Então vamos lá. Vamos fazer primeiro a somatória dos momentos em torno do eixo X. Aqui, ó. Incrivelmente eu estava tentando escrever com a borracha, não vai dar certo. Então, somatória de forças a gente já fez. Somatória dos momentos aqui, ó. Somatória dos momentos em torno do eixo X. A somatória dos momentos em torno do eixo X, ó, repara, o eixo X está aqui embaixo. Ó. Eu tenho que olhar para todas as forças que geram momento em torno desse eixo. Incrivelmente, as forças peso, todas as forças peso aqui, ó, elas passam pelo eixo X. Então, elas não geram momento em torno do eixo X. Essa força peso aqui, essa daqui, elas não geram momento em torno do eixo X. O momento em torno do eixo X seria um momento que iria fazer a torre tombar para trás da folha, ali, né? Fazer uma rotação em torno desse eixo X aqui, ó. Então, a força PL a reta base dela passa pelo eixo X, então ela não gera momento em X. A força PC também, a força PP também e a força PT também. Então, todas as forças peso aqui não geram momento em torno do eixo X. As forças de vento, todas elas geram momento em torno do eixo X. Então, eu vou ter a força de vento VL gerando um momento positivo em torno do eixo X. Por que positivo? Alinha o dedão com o eixo X,
né? Alinha o dedão da mão direita com o eixo X e vê para onde que está indo essa força de vento. Ela está indo exatamente na direção dos seus dedos na rotação aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Essa força VL, ela gera um momento positivo em torno do eixo X. Então, eu vou ter mais VL. E a distância, né, o braço dessa força VL com relação ao eixo X aqui, ó, ela vai ser essa altura de 50 metros que a gente tem do chão até aqui, mais metade da altura da lança. Se você pegar aqui, ó, na lança aqui, eu não escrevi a altura aqui, então vamos olhar na figura. Eu tenho 50 metros aqui, mais 3 metros que eu vou ter que dividir por 2 aqui. Então, eu vou ter 51,5 metros. Então, vamos lá. VL vezes 51,5. As forças VT e VP também vão gerar momentos positivos em torno do eixo X. Então, mais VT. Esse VT vai multiplicar exatamente a altura da... altura com que a força VT vai ser aplicada ali, aquele HQ da força VT, que é esse daqui, ó, 35,7143. 71,43. Espera que eu já pego o chat aqui. Por que os pesos não geram momento? Vamos ver se eu consigo explicar, Bruno. Aqui, ó, você tem que ver para onde, em que sentido que esses pesos estão provocando rotação. Os pesos, eles são as forças vermelhas aqui, beleza? Então, se eu pegar algum ponto de referência, vamos pegar a base da torre como referência, ó. Essa força PL, ela provoca uma rotação nesse sentido aqui, ó, do plano com relação a esse ponto aqui. Então, ela vai gerar momento em torno de algum, no caso aqui do eixo Z que passa por aqui. Ela vai gerar momento. A força PP também, a força PC também. A força PT aqui, ela não vai gerar momento em torno desse centro da torre aqui, ó. Por quê? Porque ela está alinhada com o eixo Z. Ela não consegue desequilibrar o eixo Z nem para a esquerda nem para a direita. Percebe? Essas outras três forças aqui, elas conseguem desequilibrar a torre em torno desse eixo Z aqui, ó, que passa aqui pela base da torre. Ele vai fazer a torre tombar para a esquerda ou para a direita. Mas essa PT aqui especificamente não. No caso das forças peso aqui, ó, se você olhar a torre de frente, né, vamos fazer um rabisco rápido aqui. Se eu olhar a torre de frente, eu vou ter a torre de frente assim. A lança vai estar aqui em cima, né? E eu vou ter uma força peso aqui no meio da lança. Eu vou ter uma força peso lá atrás, mas no centro também do contrapeso. Eu vou ter uma outra força peso um pouquinho mais para baixo aqui da cabine. E eu vou ter uma força peso da torre aqui para baixo. Né? Tirando a minha péssima destreza para desenho, todas essas forças aqui, elas estão alinhadas com o eixo X, ó. Agora o eixo X está apontando para frente aqui, ó. Certo? Então elas não conseguem desequilibrar essa torre nesse sentido daqui, ó, ou para cá ou para cá, porque elas estão exatamente alinhadas com o eixo X. Então, o momento que elas geram em torno do eixo X é zero, porque elas não têm braço com relação a esse eixo X aqui. Deu para entender melhor? E aí, professor, beleza? Beleza? Como é fácil. Isso se olhar de frente, né? Mas se você olhar de lado, assim, tem alguma diferença? Por que que a gente desconsidera, assim? Na verdade, não é que a gente está desconsiderando. Aqui eu estou somando os momentos em torno do eixo X, né? Então eu estou olhando para as rotações em torno desse eixo X aqui, ó, ou desse aqui, né? Porque o que acontece? Aqui você vai ter essas forças peso assim, que elas não são capazes de gerar um momento em torno do eixo X, e as forças de vento, essas três forças aqui, elas estão assim, ó. Você tem uma aqui na lança, você tem uma aqui um pouquinho mais para baixo no contrapeso, e você tem uma aqui na torre. Não, a gente não está, em nenhum momento a gente está desconsiderando, a gente só está olhando por outro ângulo mesmo, o problema, né? E aí essas três forças aqui, elas provocam rotação em torno do eixo X aqui, e elas têm o braço muito bem definido, né? Cada força dessas aqui, essa daqui o braço dela é esse, essa daqui o braço dela é esse aqui,
essa daqui, o braço dela é esse aqui. Então a gente tem forças e braços aqui muito bem definidos. Essas daqui não geram momento, essas daqui geram momento em torno do eixo X. Se você olhar em torno de outros eixos, aí essa dinâmica vai mudar toda. Por exemplo, em relação ao eixo Z, o meu eixo Z ele aponta para cá, ó. O eixo Z ele tá para cá, certo? Essas forças de vento aqui, elas são paralelas ao eixo Z. Elas não conseguem gerar momento com relação ao eixo Z. Mas, né, eu tenho o eixo Y para cá e o eixo X para frente. Elas com certeza geram momento em torno do eixo X. E se a gente olhar para o eixo Y, aí vai depender. Se eu quiser olhar para o eixo Y, esse ângulo aqui está melhor para ver. Porque essa força VT aqui, ela está alinhada com o eixo Y. Ela não gera momento em torno de Y. Mas VL e VP, eles têm braços com relação ao eixo Y aqui. Então essas duas geram momento. Mas essa daqui não gera momento em torno de Y. Tá? Então é uma questão de você conseguir fazer com que a sua força tenha braço com relação a algum eixo. Beleza, professor, vamos acostumando Beleza? aqui com a ideia aqui. Tá, não, beleza. É só você tenta. Como é que eu vou explicar pra você? É que é difícil, mas tenta pensar algo assim, quer ver? Ó? Vamos ter que fazer uma transição grande aqui, peraí. Opa. Rapaz. Vou compartilhar a tela um pouquinho, depois eu compartilho de novo. Tenta pensar aqui, ó, né? Você tem uma estrutura aqui, certo? E aí eu tenho 3 eixos aqui embaixo. Tenho 3 eixos aqui embaixo. Um eixo vai partir da estrutura e os outros eixos são os meus 2 outros dedos aqui. Se eu colocar uma força aqui alinhada com um dos eixos, por exemplo, imagina que eu estou olhando para esse eixo aqui, que é meu dedo. Eu vou colocar uma força aqui de trás para frente. Então ela está alinhada com esse eixo aqui, ó. Ela vai provocar uma rotação em torno desse eixo aqui, ó. Desse eixo que está para cá, certo? Ela vai provocar essa rotação. Mas ela nunca é capaz de provocar uma rotação em torno desse eixo aqui, ó. Assim. Certo? Porque essa força que eu estou colocando aqui atrás, ela aponta para frente. Então, pelo fato dela ser paralela com esse eixo aqui de baixo, ela não vai conseguir provocar rotação nesse sentido. Ela vai provocar rotação nesse sentido aqui, ó. Fica um pouco mais complexo quando a sua estrutura ela não é só, né, essa parte vertical aqui. Eu vou tentar fazer um anexo nela aqui, ó, que é esse anexo pro lado, certo? Então imagina que eu estou colocando uma força aqui por trás agora, essa força aqui assim. Essa força ela vai provocar 2 rotações da minha estrutura. A primeira rotação que ela vai provocar é essa daqui, né? Ou uma delas, não necessariamente a primeira, é essa. Porque eu estou empurrando para frente, então ela vai tombar para frente. Mas eu também estou empurrando para frente e ela vai torcer essa estrutura para cá. Então, eu gero com essa força aqui, eu gero 2 momentos. Eu gero um momento que provoca essa rotação e eu gero um momento que provoca essa rotação. Mas repara que o momento com essa força aqui, eu não consigo provocar essa rotação aqui, ó. Certo? Por que eu não consigo provocar essa rotação? Porque, repara, essa rotação aqui ela é uma rotação em torno desse eixo aqui, ó, que está apontando para frente. E essa força aqui, que eu estou colocando aqui, ela é paralela a esse eixo. Então, eu não consigo absolutamente gerar rotação em torno desse eixo assim, porque a força é paralela a ele. Eu consigo gerar em relação aos outros 2 eixos, mas em relação a esse eixo eu não consigo. Sempre esse o raciocínio que a gente vai aplicar para aplicar os momentos em toda a estrutura aí, tá? Não sei se eu Beleza, consigo. professor, deu pra enxergar um pouquinho melhor. Ainda Não, bem que não legal. precisa usar outro eixo aí, né, meu? Senão ia ficar sem dedo aí. Não, acabou os dedos, já era. Preciso chamar minha esposa para ajudar aqui a apontar as direções aqui. Chama o Lula. Vamos lá. Então vamos compartilhar a tela de novo aqui. Beleza? E lá no OBS eu tenho que voltar para a tela. Muito chique. Aqui, ó. Então, cá estamos. Então, agora vamos tentar visualizar essas rotações todas aí de novo, pessoal. Nós somos dos momentos em torno de X. X é esse eixo aqui, ó. Beleza.
Então, essas forças peso aqui, todas elas passam por esse eixo. Ali, a reta base delas passa por esse eixo aqui, ó. Eu não consigo provocar rotação em torno desse eixo com essas forças peso. Nenhuma delas. As forças de vento aqui, todas elas vão gerar rotação em torno do eixo X e essa rotação é positiva, né? Porque se você alinhar o seu dedão com o eixo X, fizer a regra da mão direita, os seus dedos aqui de cima, eles vão estar indo exatamente na direção dessas forças aqui de vento que estão entrando aqui no meu desenho. Então, eu vou ter o momento gerado pela força VL, com esse braço de 51,5 metros, o momento gerado pela força VT, com esse braço aqui de 35,7143 metros, que a gente já calculou essa altura aqui no slide anterior, e o momento gerado por essa força VP aqui, ó, que ela está aqui exatamente em 48 metros, né? A gente acabou de fazer essa continha aqui há uns minutos atrás. Então, ela está aplicada em 48 metros e ela gera um momento positivo também. Quer ver a cor aqui agora. Então, mais VP, que multiplica 48. Acabaram-se os momentos? Não. Aqui a gente viu só as forças peso e as forças de vento aqui, ó. As cargas de vento. Eu ainda tenho os momentos de reação aqui, né? As forças XYZ, elas estão alinhadas com os eixos, então elas não vão gerar momento, né? Porque elas já estão aplicadas na origem aqui. Mas eu tenho um momento de reação em torno de Z aqui que eu tenho que considerar. Esse momento aqui está positivo. Então, mais mz igual a zero. Beleza. Vamos fazer essa continha agora. Então, eu vou ter VL que multiplica 51,5. O meu VL, que é a força de vento na lança, tá aqui, ó. VL é 47.009,74. 47.009,74, que multiplica 51,5 mais VT, que multiplica 35,7143, VT, que é a força de vento na torre, tá aqui, ó, 27.888,96 vezes 35,7143 mais... Chegou um texto que eu já vejo já, pessoal. VP que multiplica 48. VP tá aqui, né? Ó, essa força do peso aqui, que é 6.259,286, que multiplica 48. Deu um número legalzinho aqui. Show. Só passar o mz para o outro lado, ele vai ficar negativo. Então, o nosso momento aqui em Z, o sinal dele não importa muito para a gente, tá? Ele só vai identificar se esse momento aqui realmente é positivo ou negativo, tá? E como as forças de vento geram um momento positivo, eu coloquei ele positivo aqui na direção de X e ele tem que ser negativo para balancear essas forças de vento. Então, por isso que ele vai dar negativo. Então, isso daqui deu menos 3.717.408,022. Momento aqui, a gente está calculando as forças em Newton e as distâncias estão em metro. Então é Newton metro. Cara, esse é momento, hein? Jesus! Professor, eu só não entendi de onde você tirou o MZ. MZ eu tirei do meu nariz, que é o MX, né? Errei aqui. A gente tem um momento... Se a gente está somando os momentos em torno de X, o momento de reação tem que ser o MX. Desculpa aí. Não, relaxa. O MX ele seria a reação, né? Isso, ele é o momento de reação, exatamente. Isso, professor, obrigado. Viu? Imagina. Vamos lá. Então, fizemos a somatória dos momentos em torno de X. Temos que fazer o mesmo processo para Y e para Z. Então, eu só vou colocar em outra página aqui para a gente facilitar a nossa vida. Então, a somatória dos momentos em torno de Y, do eixo Y aqui, vai ser igual. Vamos ver quem que gera o momento em torno de Y.
Y é esse eixo vertical que eu desenhei aqui, mas ele está aqui no centro da torre, tá? Então, o que vai acontecer? Vamos analisar os pesos primeiro. Os pesos, eles são paralelos a Y, né? Todos os pesos são paralelos a Y. Então, com as forças peso, eu não consigo criar rotação em torno de Y. E a rotação em torno de Y seria aquele movimento da lança girar, assim. Não faz sentido nenhum que o peso faça com que a lança gire, né? Então faz sentido que essas forças pesos não gerem momento em torno de Y. Contudo, eu tenho as forças de vento aqui, e essas forças de vento vão fazer o seguinte. Eu tenho 3 forças aqui de vento. Eu tenho uma força VL. Essa força VL, ela possui uma distância com relação ao meu eixo Y. Meu eixo Y passa por aqui, ó. Bem pelo centro aqui da estrutura. Esse aqui é o meu eixo Y real. Então essa força VL, ela tem uma distância com relação a esse eixo Y aqui. Se existe essa distância, então ela gera momento em torno de Y. E a força VP também gera momento em torno de Y. O braço dela vai ser essa distância horizontal aqui com relação ao eixo Y. Mas a força VT, ela está alinhada com o eixo Y aqui. Então ela não gera momento em torno de Y porque o braço dela é zero. Então eu vou ter VL gerando momento negativo em torno de Y, né? Porque se eu colocar o meu dedão alinhado com Y, os meus dedos aqui da minha mão, os meus outros 4 dedos vão estar no sentido contrário de VL. Né? Então VL gera um momento negativo em torno de Y e VP gera um momento positivo em torno de Y. Então olha só, eu vou ter aqui menos VL, o braço de VL aqui no caso vai ser aqui, ó, daqui até aqui eu tenho 21,5 metros, beleza, e daqui até aqui que eu preciso descobrir a distância, então vamos saber lá na figura, ó, daqui até aqui eu tenho 35 metros, mas eu tenho a largura da torre aqui, que é de 4 metros. Então, daqui da pontinha até o centro da torre eu tenho 37 metros. A força de vento, ela está a 21,5 metros daqui, ó. Então, eu vou ter 37 menos 21,5. Isso aqui vai dar para mim 37 menos 21,5, 15 metros e meio. Então, aqui, ó, eu vou ter aqui 15,5 mais VP, e a distância VP aqui, ela vai ser esses 8 metros aqui, só que daqui até o Y eu tenho 2 metros, né? Então, na verdade, são 6 metros. Mais VP que multiplica 6. E aí eu tenho a reação também em Y, né? Que esse momento em Y aqui, ele está positivo. Então, mais MY igual a zero. Vamos fazer. Então, o nosso VL aqui está aqui. Ele é de 47.009,74. Multiplicado por menos 15,5. Mais VP que multiplica 6. Então, o VP está aqui. VP é 6.259,286. Multiplica 6. Isso será igual a menos 691,09. Não, menos 691.095,25 Nm. Então, eu vou ter aqui. Isso aqui vai dar negativo, passa MY para lá, negativo também, troca o sinal, todo mundo fica positivo. Então, MY é igual a 691.095,254 Nm. E a somatória dos momentos em Z, eu vou ter que analisar aqui, ó. Esses pesos, agora sim, eles geram um momento em torno de Z aqui, ó. Né? Professor, Pode falar. poxa, desculpa ficar atrapalhando aí. Não, fica tranquilo. Quando você falou em X lá, beleza, eu entendi que os pesos não fazem momento em relação a X.
Aham. Aí você falou que em Y também eles são paralelos. Como assim? Aí, beleza, vamos lá de novo. Eu tô meio. Não, não, é porque essas questões elas são difíceis de enxergar mesmo, não é tão trivial não. Então, eu já descompartilhei a tela aqui, deixa eu voltar aqui para minha câmera. Aqui, acho que até tem que fazer assim para ficar melhor, ó, destacar-me. Aí, agora eu tô em destaque aí. Então, beleza, né? A questão aqui era a seguinte, ó. Em Y, o que que acontece? O eixo Y é o eixo que está exatamente apontando aqui para cima na minha estrutura, certo? Aí eu vou criar um anexo nela aqui, beleza? Aqui está um anexo. E as forças peso, elas apontam para baixo. Elas apontam todas para baixo. Se essas forças apontam para baixo, que rotações que elas podem causar na minha estrutura? Vamos deixar o anexo assim, por exemplo. Então, uma força que aponta aqui para baixo, ela vai provocar essa rotação na estrutura, certo? Essa rotação para nós é uma rotação em torno do eixo Z. E essa força aqui para baixo, ela pode provocar, dependendo de onde ela está, essa rotação aqui na estrutura, para frente e para trás. Se ela estiver bem no centro, ela não vai aplicar essa rotação, que é o caso aqui da somatória dos momentos no eixo X, né? Por que essa somatória dos momentos em torno do eixo X não provocou essa rotação? Porque as forças peso estavam bem no centro. Então, beleza. Se ela está bem no centro, eu não vou provocar essa rotação para frente e para trás. Como elas são verticais, elas não vão conseguir provocar essa rotação aqui, ó, em torno do eixo Y, que aponta para cima. Por quê? Porque basicamente ela é uma força vertical, né? Para ela provocar essa rotação, ela teria que ter alguma componente nessa direção aqui, mas ela não tem, né? Ela é exatamente uma força vertical, ou nessa direção ou nessa direção, necessariamente. Nenhuma das duas ela tem, ela é vertical. Então, como ela é vertical, ela não vai provocar essa rotação aqui também em Y. É a única coisa que ela pode fazer, se ela estiver fora do eixo Y aqui, é provocar a rotação nesse sentido aqui, ou se ela estiver para cá, nesse sentido aqui, que são as rotações em torno de Z. Então, nesse caso, as forças peso, elas conseguem provocar a rotação em torno de Z, né? Mas se eu estiver olhando em torno de Z, repara que a força de vento, ela está apontando para cá, ó, né? Para frente. A força de vento, ela não consegue provocar uma rotação em torno de Z, essa rotação aqui. Ela consegue, se ela estiver deslocada aqui, por exemplo, ela consegue provocar essa rotação, que é em torno de Y, e ela consegue provocar essa rotação em torno de X. Mas essa força aqui, ela não consegue provocar essa rotação aqui em torno de Z, porque ela aponta para frente. Ela não tem nenhuma componente que vai apontar para os lados aqui para fazer essa rotação, tá? Então, no caso aqui, agora a gente está analisando a somatória dos momentos em torno de Z. Ou não, você perguntou em torno de Y ainda, né? Em torno de Y, elas não vão gerar, as forças peso não vão gerar momento em torno de Y justamente porque elas acabam sendo paralelas ao eixo Y. Né? Se ela é paralela, ela não tem nenhuma componente nessa direção nem nessa para provocar essas rotações em torno do eixo Y aqui. Então elas vão acabar não gerando esse momento. Deu para entender mais ou menos? Não, deu para entender melhor, mas nossa, vai ser ruim fazer uma análise dessa É na hora de meio. prova. Tem que. Não adianta, você tem que ficar imaginando que rotação que vai acontecer ali, né? Não tem muito jeito. Na verdade tem jeito, mas o outro jeito de aqui. novo. Imagina. O outro jeito aqui seria a gente fazer vetorial, né? Com aquelas. Lembra que a gente fez análise de estruturas tridimensionais, de equilíbrio de estruturas tridimensionais? A gente poderia definir os vetores aqui, braço dessas forças e fazer os produtos vetoriais direto. Mas eu acho que nesse exercício aqui, onde as forças sempre são paralelas e perpendiculares aos eixos aqui, eu acho que não faria muito sentido a gente ficar fazendo esse produto vetorial aí, porque daria mais trabalho, eu acho. Aí beleza. Beleza, professor. Obrigado. Beleza? Nada, imagina. Aqui no eixo Z, olha só, então aqui, somatória dos momentos em torno do eixo Z. As forças de vento, elas são paralelas ao eixo Z.
elas não vão conseguir gerar momento em torno do eixo Z, né? Não vão conseguir gerar essa rotação aqui. Então as forças de vento elas já não vão entrar. As forças peso, essa força PL e essa força PC conseguem gerar um momento, elas geram um momento positivo aqui com relação ao... Na verdade, positivo não, negativo com relação ao eixo Z, porque o eixo Z está entrando na folha, e elas vão gerar uma rotação no sentido contrário, aqui no sentido saindo da folha. Opa, peraí. Opa, perdão. Ainda bem que você me lembrou. Se o cara não compartilhar a tela, não dá pra enxergar, né, irmão? Peraí. Teams, cadê? Tá aqui. Eu fico tão concentrado na explicação que eu esqueço, cara, que tem que compartilhar, descompartilhar. Mas beleza. Agora sim, ó. Então a gente está analisando agora a somatória dos momentos em torno do eixo Z. Essas forças de vento aqui, elas são todas paralelas ao eixo Z, certo? Então elas não vão gerar momento em torno de Z. As forças peso aqui, ó, depende da força. Essa força PT aqui, por exemplo, ela é colinear com o eixo Z, né? Ela passa pelo eixo Z aqui, ó. Ela tem um ponto em comum com o eixo Z. A gente fala que a reta base dela é concorrente com a reta base do eixo Z. Então ela não tem braço em torno de Z, ela não gera momento em torno de Z. Mas essas outras três forças peso aqui vão gerar momento em torno de Z, a PL, a PC e a PP. Então a gente vai introduzir o momento dessas três forças aqui em relação ao eixo Z. Então, ó, eu vou ter a somatória dos momentos em torno do eixo Z aqui. Essa força PL, ela gera um momento negativo em torno de Z, pela regra da mão direita. E o braço dessa força PL aqui, ó, vamos ter que pegar aqui. Ele vai ser daqui até aqui eu tenho 20 metros, mais 2 aqui, então o braço da força PL é 22 metros. Então eu vou ter menos 22 PL, beleza? A força PC, aqui ó, daqui até aqui ela tem 4,5 metros, só que eu tenho um pedacinho aqui de 2 metros aqui atrás, né? Então o braço dela vai ser de 2,5 metros. Negativo também o momento. Então, menos 2,5 PC. E o braço do contrapeso vai ser positivo aqui, ó. Vai ser um braço de 4, aliás, eu tenho daqui para cá eu tenho 8 metros, menos 2 daqui, 6. Então vai ser um braço de 6 metros da força PP. Então, mais PP que multiplica 6. Isso aqui é igual a zero. Fazendo as continhas, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar o seguinte, ó. As forças peso, elas estão aqui no começo, né? Então, na verdade, eu tenho só as massas aqui, né? Vamos ver. O primeiro aqui vai ser o peso da lança. Então, a lança, ela pesa 18 toneladas. Então, são 18.000 aqui. Multiplicado pela gravidade, que é 9,81, para a gente ter o peso dela. Multiplicado por 22, negativo. Menos 2,5, que multiplica peso da cabine. O peso da cabine é 800, que multiplica 9,81. Mais o peso do contrapeso aqui, que multiplica 6. Então, mais 6 vezes. O contrapeso aqui é 45 toneladas. Vezes 9,81. Isso aqui dá... e faltou aqui na minha somatória de momentos aqui, faltou a reação, né? Não coloquei. A reação aqui, ó. Aqui. A reação aqui, ela vai ser o momento em Z que está negativo aqui. Então, menos mz. Opa. Menos mz igual a zero. Portanto, o nosso mz
Deu. Isso aqui dá negativo, passa para positivo e negativo. Então, menos 1.255.680 Newton metro. Beleza, pessoal. Fizemos esse exercício. Tá feito. Então, calculamos as forças e os momentos aí. O próximo exercício que eu quero mostrar para vocês, ele é um exercício que foi um exercício de prova. Bastante conta para fazer, né? Mas esse é bem trabalhoso mesmo. O próximo exercício, ele é um exercício de prova. Então, quer ver? Vamos aqui no PowerPoint. É esse exercício aqui, ó. A figura dele é essa daqui, a gente já vai para ela já. Então, aqui, ó. Você foi contratado por uma equipe de engenheiros que está a desenvolver uma ponte rolante que será instalada sobre um navio. O seu trabalho é calcular as reações nos suportes da ponte rolante para que ela seja mantida em pé na situação em que nenhuma carga esteja sendo içada, mas que a ponte seja atingida por fortes rajadas de vento. A estrutura é alta e, por isso, você sabe que para algumas partes da estrutura é necessário utilizar um modelo de vento no qual haja variação vertical da velocidade. Você analisa o pior caso, no qual o vento incide perpendicularmente à face frontal da estrutura. Para esta análise, o seu trabalho levou em consideração um estudo experimental no qual dois sensores de velocidade de vento, e aqui essa velocidade aqui está bem exagerada, viu, pessoal? Vamos mudar os dados aqui, no ato. Para melhorar um pouco aqui. Vamos botar aqui, 14 metros por segundo. Estava bem exagerado mesmo. Mas vamos lá. Você analisa o pior caso, no qual o vento incide perpendicularmente à face frontal da estrutura. Para essa análise, o seu trabalho levou em consideração um estudo experimental, no qual dois sensores de velocidade de vento foram instalados nos pontos P1 e P2, dimensões na figura. Então, o que foi feito aqui? Ó? A pessoa instalou dois pontos aqui para medir velocidade de vento. Um aqui e um aqui. No pior caso analisado, o sensor em P1 mediu a velocidade de vento de 3,4 metros por segundo e o sensor em P2 mediu simultaneamente a velocidade de 14 metros por segundo. Sabendo que a densidade do ar é de 1,2 kg por metro cúbico e utilizando as tabelas para coeficiente de arrasto estudadas em aula, respondo os itens a seguir. Então a gente vai ter aqui, letra A, calcule o coeficiente P do modelo de vento. O coeficiente é dado aqui, ó. Coeficiente P, depois tem o coeficiente K. Tem várias coisas que a gente tem que calcular aqui. No fundo é bem um passo a passo, né? A força equivalente que o vento causa sobre a viga superior, a altura que essa força equivalente se encontra com relação ao piso do navio, a altura da força, calcule a força equivalente do vento sobre cada um dos pilares, a altura que essa força equivalente se encontra com relação ao piso do navio, calcule a força de reação em cada pé da estrutura devido à ação do vento, e calcule o momento de reação em cada pé da estrutura devido à ação do vento. Beleza. Aqui, ó, o que acontece? Aqui a gente tem uma representação um pouco melhor do problema aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, o vento está batendo de novo de frente na estrutura aqui, eu tenho todas as dimensões da estrutura. A espessura da estrutura aqui, que seria entrando na folha, seria de 1,5 metros. Eu vou ter vento batendo aqui, então. E as reações aqui vão ser um momento nesse sentido e uma força de reação F para frente. Beleza. O modelo de vento é esse KY elevado a P, onde K é V0 dividido por H0 elevado a P. Só para vocês saberem que o modelo de vento é esse daqui. A gente não precisa calcular absolutamente todos os parâmetros, mas o P e o K eu preciso calcular. Tá? E esses são os dados iniciais, inclusive, do problema, né? Sem o modelo de vento aqui eu não consigo calcular absolutamente nada. Então vamos fazer esse exercício aqui. Ó. Uma coisa importante. Repara que essa estrutura está sob carga de vento, mas aqui, ó, o assoalho do navio ele não está
próximo do nível do mar aqui, ele está 25 metros acima do nível do mar. Esse assoalho aqui está 25 metros acima do nível do mar. Então, o que vai acontecer? A minha carga de vento, ela começa do zero aqui, certo? Então, eu vou ter que... A minha estrutura ela vai estar submetida a uma carga de vento, mas lembra que a gente tinha o H1 e o H2, que era o começo e o final da estrutura? O meu H1 aqui, no caso, não vai ser zero. O meu H1 já vai ter um valor de 25 metros e o H2 vai ser dependendo do que eu estou fazendo aqui, vai ter um valor diferente, na verdade. Mas beleza. Vamos fazer. O primeiro item aqui do exercício, então vamos voltar para cá. Vou até começar numa página nova aqui. Exercício 3. O item A. O item A, ele pede para a gente calcular o coeficiente... Será que isso aqui tudo está aberto? Pronto. Ele pede para a gente calcular aqui, ó, o coeficiente P. Aqui, ó, calcule o coeficiente P do modelo de vento. E aqui ele dá dois pontos de medição, né? Então, em um ponto ele mediu 3,4 metros por segundo e no outro ponto 14 metros por segundo. Então, aqui, ó, do ponto P1, a gente mediu V de Y igual a 3,4 metros por segundo. Opa. E aqui Y, no ponto P1, vale 25 metros. No ponto P2, V de Y vale 14 metros por segundo. E P de Y, ou Y, na verdade, vale, figura, até aqui é 25, eu tenho mais 35 aqui, então são 60, mais 5, 65. P2 são 65 metros. Tá aqui. E aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, na verdade, que o meu modelo de vento, ele é KY elevado a P. Beleza. Então, eu consigo aplicar essa equação aqui duas vezes, né? Eu sei que, para o caso 1 aqui, eu vou ter 3,4 é igual a K, que multiplica 25 elevado a P. E no caso 2, eu vou até fazer isso aqui literal, que eu acho que é mais fácil da gente manipular, talvez. Eu gosto de fazer as coisas literal. Isso aqui eu vou chamar de H1 e esse aqui eu vou chamar de H2. Isso aqui eu vou chamar de V1, isso aqui eu vou chamar de V2. Então a gente tem que V1 é KY, aliás, H1 elevado a P, e V2 é igual a K H2 elevado a P. Esse é o sisteminha que eu tenho que resolver. Aqui de cara, se eu dividir uma pela outra, V1 sobre V2 vai ser KH1AP dividido por KH2AP. Eu posso dividir K por K. Isso aqui vai ser igual a H1 por H2 elevado a P. E daqui eu posso tirar o logaritmo na base que eu quiser dos dois lados, né? Porque se eu fizer o logaritmo de V1 sobre V2, isso daqui vai ser o logaritmo desse cara aqui. Pela regra do tombo, esse expoente aqui sai para fora do logaritmo multiplicando. Então eu vou ter P log de H1
sobre H2. Beleza. Então o nosso P aqui, ele vai ser log de V1 sobre V2 dividido por log de H1 sobre H2. Se você quiser fazer na base 10, pode fazer. Se você quiser fazer o ln, pode fazer também. Aqui, deixa eu ver que está mais fácil. O ln está mais fácil para mim. Então, eu vou fazer ln de V1 sobre V2. Então, ln de 3.4 dividido por 14 dividido pelo ln de H1 sobre H2. H1 é 25, H2 é 65. Nosso P aqui deu aproximadamente 1,48. Esse vai ser o nosso expoente aqui, então. Ainda está um pouco exagerado, né? Normalmente esse P dá entre 0 e 1, mas beleza, é só por causa dos dados aqui que tem esse exagero aqui. Mas beleza. Eu vou ter que reprojetar o exercício para dar uns dados mais legais aqui, mas tranquilo. Então esse vai ser o meu item A. Beleza. O item B pede justamente para a gente calcular o K. Né? Ó. Vamos. E o parou. Como é que parou de responder? Aqui. O item B pede para a gente calcular o coeficiente K do modelo de vento. Agora que eu já tenho P, eu posso usar qualquer uma das duas equações aqui, vai dar igual, né? Então, para fazer o item B aqui, eu vou usar a primeira, por exemplo. Mas usando qualquer uma tem que dar exatamente igual. Então, eu tenho V1 é igual a K H1 elevado a P, portanto, K é igual a V1 dividido por H1 elevado a P. No nosso caso aqui, o K vai ser igual a V1, que é 3.4, vezes H1, que é 25, elevado a 1,48. E o nosso K aqui deu 399,91. Beleza. Então esse é o nosso coeficiente aqui. Ele tem uma unidade esquisita. Não vou ficar pensando muito na unidade dele aí. Mas a gente sabe que depois, quando eu fizer K que multiplica Y elevado a P, isso aqui tem que dar alguma coisa em metros por segundo para mim. Então não vou pensar muito nessa unidade do K por enquanto. Na letra C, fala assim, ó, calcule a viga equivalente calcule a força equivalente que o vento causa sobre a viga superior. Então a viga superior é essa viga aqui, ó, né? Essa vigona aqui, ó. Aí você pode fazer isso aqui de duas maneiras. Você pode calcular essa força do vento aqui, pensando que essa variação aqui em cima de força é muito pequena, né? Então você pode considerar o vento constante aqui, né? Porque na vertical aqui eu tenho só 5 metros, não é muita coisa. Ou você pode ser mais cauteloso e fazer isso aqui considerando essa variação de altura também, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer considerando a variação de altura, e aí vocês podem fazer em casa sem considerar essa variação de altura. Ou a gente pode fazer aqui também dos dois jeitos, para você verificar as diferenças aí, né? Então, a minha viga, ela vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó. Ela vai ser um retângulo. Opa. Letra C aqui.
ela vai ser um retângulo. Vamos ver as dimensões já direitinho. Então, de largura aqui, ó, eu tenho 3 com 46 com 3. São 52 metros. Então, aqui eu tenho 52 metros. De altura, eu tenho 5 metros. Pelo desenho aqui é uma viga caixa, certo? É uma viga quadrada, perfil retangular que seja. E a profundidade aqui, a espessura da viga aqui é 1,5 metros. Né? Então, a gente pode fazer algo assim. Ó. Isso aqui é 1,5 metros. Beleza. É um modelo caixa. A gente vai ter que olhar lá na nossa tabela. Então, para esse modelo aqui, ó, a gente vai ter na tabela aerodinâmica lá, caixa. Eu tenho F, B e C. Então, o nosso F aqui ele é 52 metros. O B são 5 metros. E o C é 1,5 metros. Primeiro eu tenho que olhar em B sobre C. B sobre C aqui, podia ter feito melhor, né? B sobre C. Vai ser 5 dividido por 1,5, e dá um pouquinho maior do que 3 aqui, né? Dá 3,33, é isso? É, né? 3,33 é maior ou igual que 2. Então a gente já sabe que a gente está nessa tabela aqui de cima de novo. Beleza. Então já vi B sobre C. Agora eu quero ver F sobre B. Certo? Aqui é F sobre B. F sobre B é igual a 52 dividido por 5, que é igual a 10,4. 10,4. Olha que a gente está aqui, ó. Aqui, ó. Estou exatamente entre 10 e 20 aqui, ó. Beleza. O que você pode fazer? Você tem duas opções aí. Como 10,4 está bem próximo de 10, você pode simplesmente se render e pegar logo o valor de 10 aqui. Ou você pode interpolar. Eu gosto do fato da gente conseguir interpolar as coisas. Então, vamos tentar interpolar isso aqui. Nós temos a matriz de interpolação aqui. Não temos. Tudo bem, vamos interpolar na mão também, vai. A gente tem para 10, para F sobre B igual a 10, o CF é, só para a gente lembrar aqui, de 1,75. Para 20 é de 1,95. Então, para a gente interpolar aqui, para 10,4, aqui a gente tem F sobre B e aqui a gente tem o CF, certo? Para F sobre B, a gente vai ter o nosso CFD. Eu vou ter 1,95 menos 1,75 dividido por 20 menos 10, que é 10, vezes 0,4 mais 1,75, que é CF igual a 1,758. Beleza. A gente sabia que ia dar bem pertinho mesmo. Então eu interpolei e deu esse CF aí. Tá ótimo. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou
calculado o CF, eu vou utilizar as nossas fórmulas. Então, a fórmula da força equivalente, aqui já está o HQ, aqui a força equivalente. Nossa força equivalente, ela tem essa carinha aqui, ó. Vamos colocar lá no slide. No slide não, na lousa. Força de pressão equivalente a esse daqui. Lembrando que o nosso K, ele era... Aqui, ó, se você olhar até no enunciado aqui, ó. O nosso K, ele é V0 dividido por H0 elevado a P. Eu deixei isso aqui justamente de dica aqui, para quando o pessoal precisasse. Então, V0 por H0 elevado a P é K. Então, isso daqui, ó, é K ao quadrado. Beleza. Então, a nossa fórmula aqui, ela vai ser a seguinte. Ela vai ser CF, largura, densidade do ar, K ao quadrado, dividido por 2P mais 1, H2 elevado a 2P mais 1, menos H1 elevado a 2P mais 1. Tá aqui. Aí a gente tem os dados aqui, né? Então, o meu CF é 1.758. Beleza. A largura da minha estrutura, ela tem que ser a largura aqui mesmo, tá? A largura é a dimensão em X, é perpendicular a Y. Então, a largura aqui é 52 metros. A densidade do ar é de 1.2 kg por metro cúbico. K é 399,91. Então, vezes 399,91, aqui ele está ao quadrado, dividido por 2 vezes P, que é 1.48, mais 1, deu uma constantona aqui. Isso tudo aqui multiplica H2, que é 65, elevado a 2P mais 1, menos H1, que é 25, elevado a 1.48 mais 1. Essa força equivalente aqui tem uma força gigantesca. Deu uma força de 6,597 vezes 10 elevado a 13 newtons. Caramba! É que a estrutura é muito grande, né? E aí o H aqui, como que a gente calcula? Ah, não, mas o H1 e o H2 fiz totalmente errado, né? Aqui o H1 e o H2 não é 25,65 não, hein, pessoal? O H2 aqui, ó, por isso que deu tão grande. Jesus amado. Eu fui falando aqui das coisas, mas não falei de tudo, ó. Vamos com calma aqui, ó. O CF a gente já calculou, tá aqui.
A largura da estrutura vai ser a largura mesmo, porque ela tem que ser perpendicular à altura, então são 52. O ρ vai ser os 1.2 mesmo, dado no enunciado. O K é o que a gente calculou. O P é 1.48. O H2 é o ponto aqui de cima, que é o fim da estrutura, que são 65 metros. E o H1 é o ponto aqui de baixo, onde a gente tem 60 metros com relação ao nível do mar. Né? Então vamos fazer de novo aqui. Fiz uma bobagem grande aqui. Então eu vou ter o CF, que é 1.758, que multiplica a largura, que são 52 metros, que multiplica a densidade, que é 1.2 kg por metro cúbico, que multiplica o K ao quadrado, que é 399,91 ao quadrado, dividido por 2 vezes P, que é 1.48, mais 1. Isso aqui dá um número já de 4.427.836,7. Isso aqui eu vou ter que multiplicar por H2 elevado a 2P mais 1. H2 é 65 elevado a 2 vezes 1.48 mais 1 menos H1, que é 60 elevado a 1.48 mais 1. Ainda assim tem uma força bem grande. Beleza. Deu. Aqui deu bem parecido, na verdade. Deu 6,734. Não, 739 vezes 10 elevado a 13 newtons. É força pra caramba isso aqui. Mas beleza. Essa é a força que está atuando sobre essa viga aqui. Isso aqui é para o caso onde a gente está calculando a questão aqui da variação da altura, né? Então, eu vou ter que usar essas fórmulas aqui todas. Se eu estivesse calculando da outra forma, eu vou até fazer assim, ó. Vou recalcular o item C aqui. Alternativa. Eu poderia pensar aqui que a velocidade do vento é constante, né? Nessa altura aqui, que ela não varia tanto assim. E ela vai bater exatamente no meio. Aliás, eu vou medir exatamente a velocidade do vento no meio da estrutura aqui. E vou fazer ρV ao quadrado para pegar a pressão do vento, multiplicar pela área e multiplicar pelo CF. Então a gente vai aplicar aqui que F é igual a ρV ao quadrado a CF. Aqui a velocidade do vento vai ser a velocidade em Y igual a 62,5 metros. Isso aqui vai ser 399,91 vezes, eu tô achando, 62,5 elevado a 1,48. Por isso que tá dando grande essa força aqui. Esse K aqui tá muito errado. O P a gente calculou deu 1,48. Se eu dividir V1, vamos lá. V1 era 3,4. Dividido por H1, que é 25, eleva isso aqui a 1,48. Gente, não sei o que eu fiz aquela hora, mas esse H ele não é 399,91, mas nunca.
Esse H não, esse K aqui, né? Eu fiz alguma coisa errada, eu apertei algum botão errado aquela hora e não percebi. Isso aqui vai dar 0,0289. Beleza. Agora sim, então vamos refazer essa conta toda aqui, ó. Isso aqui tá bem errado. Na verdade é só o resultado, né? É muita força aqui, gente. Não tá sustentável isso aqui. Vamos de novo. Porque agora sim, se eu pegar isso aqui e multiplicar por 65 elevado a 1,48, eu vou ter os 14 lá, tá certo? Beleza. Vamos fazer de novo essa conta aqui. 1,758 52 1,2 K ao quadrado 0,0289 ao quadrado. Isso estava dando um negócio absurdo de grande. Dividido por 2 vezes 1,48 mais 1. Agora sim. Isso aqui que multiplica 65 elevado a 2 vezes 1,48 mais 1 menos 60 elevado a 1,48 vezes 2 mais 1. Porra, agora sim. 95.807,071 newtons. Agora faz sentido. Os 95.000 newtons são 9.500 kg de força aqui, gente. 9 toneladas e meia, tá bom, né? Isso aqui vezes 10 elevado a 13 não tinha nem navio mais na água, não tinha nem água mais. Uma força de vento dessa aqui. Beleza, agora sim, no item C alternativo aqui, agora que eu tenho o K certo, mas senão vai dar uma velocidade absurda aqui, ó. A velocidade de vento aqui para 62 metros e meio vai dar 0,0289 vezes 62,5 elevado a 1,48. Isso aqui dá 13,2 metros por segundo. Agora faz sentido. Então a nossa força F aqui, ela seria de ρ, que é 1,2 vezes V ao quadrado, vezes a área, que é 52 vezes 5, vezes o CF, que é de 1,758. Aqui, ó. Essa força aqui deu 95.658,8 newtons. Então repara que daqui para cá, ó, a diferença entre eu considerar esse corpo aqui com um corpo que tem uma diferença de altura considerável para fazer a conta desse jeito, ou uma diferença de altura não considerável para fazer a conta desse jeito aqui, a diferença na força equivalente, a nossa força equivalente aqui de vento, é de 807 menos 658, dá uns 250 newtons aí. Dá 25 kg de diferença. 25 kg para uma estrutura dessa é nada. Então, beleza. Agora sim, o item C tá fazendo mais sentido. Vamos fazer o item D. O item D ele pede para calcular a altura, né? E tem um detalhe aqui, ó. O item D ele fala assim, ó. Calcule a altura que essa força equivalente se encontra com relação ao piso do navio. Quando a gente calcula aquela altura com os H's, a gente vai encontrar a altura com relação ao nível do mar aqui, né? Depois a gente tem que descontar os 25 aqui para encontrar ela com relação ao piso do navio. Então, olha só.
Vamos calcular a altura pela fórmula primeiro, para que o item D seja equivalente ao item C e o item D alternativo seja equivalente ao item C alternativo. Aqui para o item D, eu vou precisar da fórmula da altura lá, que é essa fórmula aqui, ó. Vamos colocar ela aqui. Vou fazer essa conta rapidinha na calculadora aqui, ó. Então tá aqui. Eu tô salvando 2p mais 1 aqui para ficar fácil. Então vou fazer o seguinte. Vezes H2, que é o H2 aqui, lembra, o H2 é 65, hein, pessoal? 65 elevado a 2p mais 1, mais 2 na verdade, menos 60, que é o H1, elevado a mesma coisa, dividido por 65 elevado a 2p mais 1 menos 60 elevado a 2p mais 1. Isso aqui deu pra mim, olha só. E aqui pelo número já dá pra ver que deu bem certinho. O HQ, opa, deu 62,598 meia, né? Então, esse é o HQ, mas não é a altura com relação ao piso do navio, né? Com relação ao piso do navio, eu tenho que subtrair 25 aqui. Então, a altura aqui, com relação ao piso do navio, vai ser de 37,5986 metros. Beleza. Como a gente fez o item C alternativo, a gente também vai fazer o item D alternativo, né? Se eu tivesse considerado que aquele corpo lá ele não tem variação suficiente de altura para causar uma grande diferença ali nas minhas cargas, eu poderia ter pensado assim, ó, alternativo, que aquele vento, né, a força equivalente do vento ia estar agindo exatamente no centro da figura. Então, meu HQ direto, ele seria de 65 menos 60 dividido por 2, né, a metade, 62,5 metros. E a altura, com relação ao piso lá do navio, seria de 37,5 metros. Então, aqui, por fazer essa hipótese aqui, de que o vento ele não tem uma variação significativa de 60 para 65 metros, você estaria errando na posição da força equivalente por 10 centímetros e na intensidade da força equivalente por 250 newtons. É um errinho, logicamente, porque é uma aproximação, mas é um erro pequeno, tá? Então você poderia ter pensado nisso daqui
aqui essa aproximação seria razoável. Letra E. Aqui. Na letra E, calcule a força equivalente do vento sobre cada um dos pilares. Então, processo bastante parecido. Nosso pilar aqui, ele vai... Como a gente cortou a viga aqui, ó, eu não vou considerar duas vezes a carga do vento, né, sobre a viga e sobre o pilar. Então, meu pilar, a altura dele vai de 0 até 35 metros aqui só, tá? Ou de 25 até 60, no caso. Né? E a largura dele é de 3 metros e a espessura da estrutura é de 1,5 metro. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um pilar que tem mais ou menos essa cara aqui assim, ó. Aqui eu tenho 3 metros. Aqui eu tenho 1,5 metros. E aqui eu tenho... Saiu feio. Aqui eu tenho 35 metros. Beleza. Então aqui para nossa... para a gente calcular o coeficiente de arrasto aqui primeiro, eu vou precisar olhar no meu modelo caixa aqui de novo, né? Então ele lá no modelo caixa, ele mostra isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tem que tomar cuidado porque o meu pilar tá de pé e a caixa tá deitada, para eu não confundir as dimensões aqui, ó. Porque repara que o F sobre B é sempre maior do que 1. Então F tem que ser a maior medida e B a menor, né? Então aqui no nosso caso, o F é 35 metros, o B é 3 metros e o C é 1,5 metros. Então a gente sabe que o F sobre B vai dar aproximadamente 12, né? 35 dividido por 3 dá 11,67 aproximado aqui. E o B sobre C vai ser igual a 2, exatamente. Então vamos usar esses dados aqui para a gente calcular o nosso CF. Maior ou igual que 2, estamos nessa tabela aqui de novo, beleza? E o F sobre B, agora ele é de 11,67. A gente está entre 10 e 20 aqui de novo, então vamos ter que interpolar de novo, né? Então, interpolando aqui, ó, eu vou ter 1,95 menos 1,75 dividido por 10 vezes 1,67 mais 1,75. O nosso CF é de aproximadamente 1,783. Beleza. Então tá aqui, calculamos o CF. Aqui não tem jeito, né? Aqui essa estrutura ela tem uma grande variação na altura, então a gente só pode calcular da primeira forma que a gente fez a viga aqui. Então o que eu vou ter? Eu vou ter que a minha força, mesma coisa, né? CF Rho W K ao quadrado. Esqueci de alguma coisa, será? CF Rho W K ao quadrado, não. Dividido por 2P mais 1. Que multiplica H2 é 2P mais 1 menos H1 é 2P mais 1. Aqui os H's eu tenho que tomar cuidado, hein? Porque aqui embaixo, aqui eu vou ter H1 igual a 25 metros e aqui em cima eu vou ter H2
igual a 60 metros. Tá? Não posso errar esses números aqui para colocar aqui, senão vai dar errado. Porque o vento ele começa a partir do solo ali, a partir do nível do mar, né? Então eu vou ter 1.783 vezes 1.2 vezes a largura aqui do cara que é 3 vezes K, que é 0.0289 quadrado, dividido por 2P mais 1, beleza? Isso que multiplica 60 elevado a 2P mais 1 menos 25 elevado a 2P mais 1. Isso aqui deu para nós 14.555,92, vai. Newtons. Beleza, essa é a força equivalente. E a distância aqui vai ser o item F, né? O item F fala justamente sobre a distância. Aqui, ó. Calcule a altura que essa força equivalente se encontra com relação ao piso do navio. Então aqui, ó. Letra F. Vou ter que usar exatamente essa fórmula aqui de novo. Então vamos lá. Só fazendo a conta aqui. Então a gente faz 2P mais 1 dividido por 2P mais 2 e multiplica por 60 elevado a 2P mais 2 elevado a 2P mais 2 menos 25 elevado a 2P mais 2 dividido por 60 elevado a 2P mais 1 menos 25 elevado a 2P mais 1. Uma conta errada. Isso aqui deu... Opa! 48,807. Só que a altura com relação ao piso do navio ali eu tenho que subtrair 25 metros, né? Então a altura aqui no caso, ela é de isso aqui menos 25, que vai dar 23,807 metros. Beleza. Repara que esse pilar aqui tem 35 metros, né? Se desse qualquer coisa abaixo de 17,5, a gente já saberia imediatamente que está errado. Aqui 23,8 parece certo. Acima de 35 também não pareceria ideal, né? Então a gente teria que ter isso aqui. Beleza. Então terminamos aqui as contas até o item F. Agora os itens G e H são os itens de cálculo de reações. Então repara que até aqui foi só cálculo de carga de vento. Carga, posição, carga, posição, carga, posição. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, só um negocinho aqui, tá certo? Ó, calcule a força de reação em cada pé da estrutura devido à ação do vento. Aqui tá bem tranquilinho, né? Cada pé vai ter uma forcinha para frente e a gente pode imaginar o sistema de coordenadas que a gente quiser aqui, né? Então vamos tentar desenhar. Eu vou até fazer isso aqui na próxima página.
para ficar mais legal. Então aqui, ó. Vamos tentar desenhar esse negócio aqui. Ó. No E eu usei a altura 60. Vamos lá. DE. Exato, eu usei 60 por quê? Porque aqui, ó, quando a gente fez a viga, a gente usou 52 metros de largura, certo? Eu usei esses 46 aqui, mais 3 daqui, mais 3 daqui, certo? Então imagina que a nossa viga superior é esse retângulozão aqui em cima, ó, cortando aqui, ó, tá? Cortando aqui, cortando aqui. Então a parte da força de vento que atua sobre essa viga já está, inclusive sobre esses pedacinhos laterais aqui, já está considerada na carga de cima. Então o pilar eu tenho que considerar ele só até os 60 aqui, ó, porque esses 5 metros aqui, ó, esses outros 5 metros que seriam a extensão do pilar para a viga, já foram considerados no cálculo da viga. Né? Se eu usar a altura 2, H2 igual a 65, eu vou estar considerando esse pilar aqui, essa alturazinha aqui duas vezes. Né? Esse trechinho aqui duas vezes. Tá? Beleza. Então, aqui estava desenhando o cara aqui. Aqui. A gente vai ter algo mais ou menos assim. Até que saiu razoavelmente bom. Tem que terminar o desenho, né, professor? Ficaremos com algo assim. Não parece muito alinhado aqui, né? Mas... Ó. Tá meio tortinho aqui, né? Não. Esse pedaço aqui. Dar uns retoquezinhos artísticos assim, ó. Tchan. Agora ficou menos desalinhado aqui. Parece que uma perninha tá mais comprida que a outra, mas tudo bem. Aqui o que eu vou imaginar, ó. Eu vou imaginar que a gente tem um sistema de coordenadas que eu vou colocar aqui nesse cantinho aqui, ó. Então eu vou colocar X pra cá. Y pra cá. Na verdade, XY, né? Senão vai dar ao contrário aqui. Tem que ser destroyer o sistema, hein? Então aqui, ó. X pra cá, Y pra cá e Z aqui pra cima. Beleza. Aqui a gente não vai pensar em forças-peso, né? A gente só quer saber com relação à carga do vento o que está acontecendo. Então eu tenho 3 cargas de vento aqui, ó.
Uma carga de vento vai estar atuando aqui no centro da viga, aqui, ó. Pra cá. Que eu vou chamar de VV. E eu vou ter mais duas cargas de pilar aqui, né? Nos pilares. Então eu vou ter algo assim, ó. Pretinho. Corta aqui, só pra gente lembrar como é que a gente fez. Agora sim, aqui, mais pra cima assim. Aqui. Nesses pilares a gente tem o vento dos pilares aqui, VP, VP. Beleza. Nos pés aqui, eu vou ter duas forças de reação. Opa. Uma aqui. Que eu vou chamar de RY1 e RY2. E eu vou ter os momentos, né? Vou ter dois momentos aqui. Tem um momento nesse sentido aqui, vai ser o meu MX1. E vou ter um momento nesse sentido aqui, vai ser o meu MX2. Que eles estão em torno do eixo X aqui, né? Então aqui, ó, agora isso aqui basicamente é meu DCL, né? Eu não estou incluindo as forças verticais e nem as reações verticais aqui porque a gente não está interessado nelas nesse momento. Aqui tem algo interessante, que é o seguinte: essa força de vento aqui na viga está bem centralizada nessa viga aqui, ó. E essas forças de pilares aqui, dos pilares, elas são iguais, né? Então o que vai acontecer? Eu tenho uma simetria, né? Bem no centro da minha viga, tanto para cá quanto para cá. Se eu tenho essa simetria nas cargas aqui, as minhas reações têm que ser simétricas, definitivamente. Então eu sei que, pelo fato de eu ter essa simetria, RY1 é igual a RY2. E o momento em X1 é igual ao momento X2. Mesma coisa. A gente consegue provar isso aqui matematicamente, mas dá um trabalhinho, né? Tem que fazer uma somatória de momentos em torno de Z aqui e tal, mostrar que zera, né? Mas, enfim, por enquanto, acho que é bem intuitivo que se elas são simétricas aqui, as reações vão ser simétricas aqui também. Aí a gente pode fazer aqui, para resolver essas forças e esses momentos aqui, umas somatórias aqui, né? Eu posso fazer somatória das forças em Y. E essa somatória das forças em Y, repara, ó, VP e VV são negativas. Então eu vou ter menos VV menos 2VP. E RY1 e 2 são positivas. Mais RY1 mais RY2 igual a zero. VV eu vou usar essa daqui que saiu mais entre aspas precisa, digamos assim. Então a nossa força de vento na viga vai ser de 95.807.071 mais duas vezes a força do vento nos pilares, que é de altura aqui 14.555.92. Isso aqui vai me dar RY1 mais RY2 igual a 124.918,911. Como a gente sabe que eles são iguais,
Então eles são... Isso aqui dividido por 2. Que dá 62.459,46 aproximado newtons. Mais ou menos 6 toneladas de força aqui só por causa do vento, uma rajada de vento em cada pé, né? Para a gente somar os momentos, a gente pode calcular a somatória dos momentos em torno do eixo X aqui, né? Eu vou ter duas vezes, aliás, eu vou ter esse momento mx1 e esse momento mx2 aqui. Os dois são negativos, né? Então eu vou ter menos mx1 menos mx2. E as forças de vento causando momentos positivos aqui, né? Então eu vou ter mais duas vezes Vp aqui. Essa altura do Vp com relação ao solo aqui a gente calculou, que é essa daqui, 23,807. Por isso que eu pedi para calcular com relação ao piso do navio, que depois faz sentido. Mais Vv, que multiplica. Aí aqui você fica à vontade para usar a letra D ou a letra D alternativa aqui. Eu vou usar a letra D aqui porque dá um pouquinho maior. 37,5986. Beleza. Daqui a gente tira aqui mx1 mais mx2. Vai ser igual a... Vamos lá. 2 vezes Vp, que é o 14.555,92, vezes a altura dele, que é 23,807, mais o Vv, que é 95.807,71, vezes a altura dele, que é de 37,5986. Isso aqui me dá um momento somado aqui de 4.295.277 Nm. Como eu sei que eles são iguais, mx1 é mx2, que é 2.147.638,657 Nm. É momento pra caramba. É momento que não acaba mais. Esse daqui foi um pouquinho mais simples. Esse é menos complicado do que aquele da lança lá, da grua. Aquele da grua é mais complexo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe seu like, deixe suas dúvidas aí nos comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos possíveis, porque isso me ajuda muito a fortalecer esse canal, tá bom? Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.